Boa tarde a todos. Hoje, dia 2 de novembro de 2021, dia de finados, feriado. Estou aqui parado com o caminhão, aguardando a pá carregadeira para carregar o caminhão. Resolvi gravar um pequeno vídeo daquilo que eu senti, que fala do livro de 1 Jeremias, do chamado de Jeremias. Jeremias, sendo ainda uma criança, o Senhor aparece a ele e ele diz ao Senhor, ele responde: Senhor, eis que ainda sou uma criança. O Senhor diz para ele: não digas, eu sou uma criança, porque colocarei as minhas palavras na tua boca, aonde te mandar ir, tu irás, falarás por mim. Então Jeremias, naquele momento, ele tem um chamado de Deus. Ele tem um chamado particular de Deus. Foi um dos profetas que teve o chamado particular, né? Além de tantos outros que o Senhor relata na Bíblia, Jeremias foi mais um dos que teve um convite especial para ser profeta. E quando se tem o chamado para ser profeta, se levanta logo o povo contra o profeta. Se levanta a nação, se levanta o sacerdote, se levanta os falsos profetas, se levanta o rei, se levanta o mundo contra o profeta. Porque o profeta ele vai falar das coisas quais o Senhor lhe ordenou que falasse. As verdadeiras palavras do Senhor. Então o profeta sai para o campo, ele sai para uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual entre o bem e o mal, também vem uma batalha carnal, onde muitos se sentem ofendidos, espancaram muitos profetas, mataram a muitos profetas, né? Nos tempos passados. E o Senhor tem esse chamado com Jeremias. E diz a Jeremias: o que vês? Jeremias diz: eis que vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz a Jeremias: disseste bem, viste bem, Jeremias. Pois eis que velo para cumprir a minha palavra. A palavra do Senhor, ela não cai em um tio, sem sequer que ela não se cumpra. A palavra do Senhor, ela não volta vazia para o céu, sem ela se cumprir aqui na terra. Então Jeremias se levanta e vai falar para aquele povo se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus caminhos, dos seus feitos. Mas aquele povo está com o coração empedrejado, está com o coração já enraizado no mal e não aceita as palavras de Jeremias. Se levanta os sacerdotes, os sumos sacerdotes da época, se levanta os profetas, né, os generais da época, contra Jeremias. E Jeremias está ali falando para aquele povo se arrepender, porque senão eles vão ser mortos à espada. Aqueles que não se render serão mortos à espada. Mas os profetas se levantam contra Jeremias e diz que não. Jeremias vai outra vez falar com o rei, espancam a Jeremias, derrubam a Jeremias, falando que ele é um falso profeta. Levanta-se um profeta chamado Ananias e diz que o Senhor falou com ele. E esse ofende Jeremias no queixo. Mas Jeremias olha para ele e diz: tu, pois, em tal época morrerás. E olha para o rei e diz para o rei que o rei será escravo na Babilônia. E este povo não creu que as palavras que saíam da boca de Jeremias vinham diretamente do Senhor. O Senhor estava irado com aquele povo. O Senhor estava revoltado com aquele povo. Tantas maravilhas que o Senhor fez para eles, para os seus pais, seus ancestrais no passado, né? Multiplicou os pães, as vestes, né? Deu pão para aquele povo, deu maná do céu, pão celestial, deu carne, deu codornizes, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão.
Tantos reinos fortes se caíram, se prostraram perante a Jerusalém, perante aqueles povos, quando vinha para ter a possessão da terra prometida. E eles não se lembravam mais disso, que o Senhor tinha tirado eles com braço forte do Egito, tinha livrado ele da mão dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, né? Dos amonitas, dos moabitas. E eles não se lembravam mais disso. Começaram a queimar incensos a Balaíns, a deuses feitos de madeira e de barro, a deuses feitos de bronze, a deuses estátuas feitas com a própria mão, e não se lembravam mais da presença de Deus. Mas, porém, iam-se ao templo, sacrificavam cordeiros, bodes, pombas, bois, novilhas, achando que o Senhor recebia, mas o Senhor já estava cansado daquilo, porque eles faziam tantas coisas erradas, depois iam-se no templo e diziam ser salvos, porque tinham pagado os seus pecados, tinham oferecido ao Senhor. Mas o Senhor fala na boca de Jeremias que está cansado daquilo, né, que está revoltado com aquilo, na boca de Jeremias, que está cansado daquilo, que o Senhor já não aguenta mais ver o sangue inocente pagando pelos meu pecado e o seu. E Jeremias começa a pregar para aquele povo se arrepender dos seus pecados, mas aquele povo está com o coração empedrejado e não aceita o que Jeremias fala, porque ali tinha muitos profetas, tinha sacerdote, tinha os anciões da época, tinha o sumo sacerdote, tinha os profetas, os juízes já tinha passado. Então aquele povo não aceitava que Deus usara Jeremias para falar, porque havia profeta ali. Porque iria usar um profeta simples, um profeta matuto do campo? Ei, Deus usa quem Ele quer. Deus coloca a palavra na boca de quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Não é eu ou você que vamos escolher ser chamado por Deus. Não é você que quer ser escolhido por Deus. Deus te escolhe. E Deus diz para Jeremias: eis que desde o ventre da tua mãe te chamei. E antes que saíste do madre da tua mãe te dei as nações. Já te dei por profeta. Então, muitas vezes você tem um chamado que é antes de sair do ventre da sua mãe. Nós temos um chamado que é antes de sair do ventre da nossa mãe. Mas muitas vezes nos opomos ao Senhor. Não queremos fazer a vontade de Deus. Aí começamos a sofrer as consequências. Começamos a passar por provas, por lutas, por tribulações. E não sabemos o porquê. Porque temos um chamado de Deus e não estamos fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. Não estamos fazendo aquilo que o Senhor colocou para nós fazer. Que seja para anunciar a palavra, que seja para pregar o evangelho, que seja para profetizar, que seja o dom da cura, o dom da oração, o dom de ser humilde. E muitas vezes não queremos fazer. Muitas vezes queremos ser algo que não é da vontade do Senhor. Não é do agrado do Senhor. Mas o que o Senhor nos coloca hoje no nosso coração? A sermos humildes, sermos obedientes ao chamado. Se o Senhor tem um chamado na tua vida, creia e receba. No momento certo, o Senhor, Ele próprio, vai criar um meio, vai criar um caminho para você traçar, para você fazer aquilo que Ele propôs na sua carreira, na sua vida. Seja o seu chamado de profeta, seja o seu chamado de pastor, seja o seu chamado de evangelista, de missionário, seja o teu chamado de levita, seja o teu chamado qual for, o Senhor vai te chamar, colocar no tempo certo para fazer a obra. Não adianta antecipar. O Senhor não colhe uma fruta verde porque Ele sabe que vai estragar. Então o Senhor primeiro Ele vai tratar da fruta. Ele vai esperar a fruta madurar. Porque a fruta, quando ela está madura, ela tem outro sabor, né? Se você pega um caqui verde para comer, você vai sentir o amargo e vai sentir que ele amarra a sua boca. Mas quando se pega um caqui maduro, você vai sentir o outro paladar. Então o Senhor colocou Jeremias para fazer a obra dele. E aquele povo não aceitava. Muitas vezes as pessoas não aceitam que você tem um chamado. Eles não querem, eles querem te ver no chão. Eles querem te derrubar. Mas o Senhor tem o chamado. O Senhor te colocou para fazer.
Então faça, não olhe para o seu irmão, não olhe para a sua irmã, não olhe para aquele que não quer que você faça a obra. Olhe para Jesus Cristo, olhe para o teu chamado, porque tem muitas almas que vão depender do teu chamado. Foi assim com Jeremias. Muitas pessoas poderiam ter sido salvas se olhasse para o chamado de Jeremias, se cresce no que o Senhor falou para ele. Mas eles não criam, porque o coração estava enegrecido, empedrejado nas coisas deste mundo. E muitas vezes as pessoas querem te barrar porque eles não querem ver você crescer espiritualmente. Eles estão enegrecidos, estão amarrados espiritualmente nas coisas deste mundo. E o que impede o teu crescimento é você olhar para eles. O que te impede o teu crescimento espiritual na fé é que você continua olhando para aqueles que não cresceram. Mas olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Paulo, olhe para Pedro, a vida de Paulo, regada de milagres, os quais o Senhor olhava, através do Senhor, eles ministravam esses milagres. Pedro era tão usado pelo Senhor que a sombra de Pedro e de Paulo, onde passava, curava os enfermos. Né? O lenço de Paulo, o suor de Paulo curava os enfermos. Porque a virtude do Senhor estava com aquele povo. E hoje é assim. Muitas vezes Deus quer te usar. Muitas vezes o Senhor quer te usar. O Senhor quer fazer de você um vaso, né? Um vaso para a honra e glória do Senhor. Mas muitas vezes nós temos olhado para o nosso irmão que está parado. Estamos olhando para nossa irmã que parou, que não quer cantar mais. Estamos olhando, bendito é o nome santo do Senhor, para aquele irmão, para aquela pessoa que não quer fazer a obra. E nos espelhamos nele. E achamos que ele está crescendo. Mas verdadeiramente ele está parado na fé. Ele está sentado à beira do caminho. Ele não está continuando a marchar. Ele está ali sentado, né? Como o Senhor naquele dia que houve uma tempestade e o barco começou a balançar, né? E eles ali com o Senhor, com o dono da obra, do milagre, do lado, eles começaram a temer, mas eles foram chamar o Senhor, né? Não olhe por aquele que está temendo, olhe para o Senhor, vai chamar o Senhor, vai buscar o Senhor. Existe um Deus que faz milagre, que opera milagre, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que dá salvação. Chama-se Jesus de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida. Então olhe para o teu chamado, olhe para aquilo que o Senhor tem na tua vida. Aquilo que o Senhor tem na tua vida é bênção, né? Muitas vezes o Senhor dá um tempo para ver a sua reação, para ver se você está firme na fé, para ver se você está espiritualmente ligado na raiz verdadeira. E muitas vezes nos esmorecemos, não queremos ir mais fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor diz, bem-aventurado aquele que toma o arado e não olha para trás. Então olhe para frente. Se o motorista pegar o carro e for só olhando para o retrovisor, ele vai bater, né? Então ele tem que olhar para frente. Então a palavra do Senhor, ele é um carro espiritual, olhe para frente. Se você continuar olhando para frente, você vai passar barreiras, você vai passar as provas, você vai passar as lutas com Jesus. Se você tiver de profetizar, você vai profetizar. Se você tiver de cantar, você vai cantar. Se tiver de pregar, vai pregar. Mas com Jesus ao seu lado. Então, olhe para o chamado de Jeremias. Porque o Senhor disse para Jeremias, o que vês? Eis que vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, pois velo para cumprir a minha palavra. Aquilo que o Senhor prometeu na tua vida está de pé. Olhe para a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu na tua vida está de pé. Então, não temas diante daquilo que se levantar na tua vida. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém?